Salve, 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 Giro Futebol na área para mais um vídeo dedicado aqui para falar sobre as notícias do Vasco dentro desse vídeo. Então gostaria da ajuda de todos os vascaínos e vascaínas do mundo afora que estão presentes aqui no canal Giro Futebol, que se inscrevam, que deixem o seu comentário principalmente sobre esse vídeo, porque nós iremos falar sobre reforços que estão chegando na colina para a temporada de 2025. Então cola aqui com a gente, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal Giro Futebol. Lembrando que às 7 horas da noite teremos live aqui. Nuno Moreira, atacante português que foi adquirido do Casa Pia, chegou ao Rio de Janeiro e dizendo aos jornalistas que está muito satisfeito, muito feliz em vestir essa camisa, que pretende honrar ela, que pretende jogar e trazer todas as suas qualidades que tinham no Casa Pia para o Vasco. Nuno Moreira, para quem não sabe, o Vasco adquiriu ele por aproximadamente 20 milhões de reais, 3 milhões e meio de euros. Inclusive ele joga muito pela ponta esquerda, mas consegue ter uma flexibilidade para jogar tanto do lado esquerdo como do lado direito, e até mesmo centralizar ele jogando como meia. Não é uma prática dele, não é um tipo de jogador que ele continuava jogando no Casa Pia dessa forma, até porque no Casa Pia ele estava atuando como ponta esquerda, mas enfim, é um jogador aí que se cria muita expectativa por parte da diretoria e da torcida, e vamos ver dentro de campo se realmente ele vai valer esse investimento. É um jogador que teve bons números, boas passagens, inclusive o Boina, Álvaro Pacheco, que teve passagem aqui como treinador do Vasco, elogiou o atleta. Então a gente vai ter uma noção aí quando ele entrar em campo, até porque precisa ser registrado. Acredito que para o campeonato estadual acho que seria um pouco difícil ele estar estreando, por mais que ele esteja em condição física apto, por conta dele estar jogando lá no Campeonato Português e a temporada começou em agosto. Mas enfim, vamos aguardar o que pode nos esperar. Nuno Moreira é uma carência enorme aí para a posição, aonde o Carille vem aí mesclando com o Zuccarello, com o Alex Teixeira, para essas pontas que fazem total diferença. Vamos falar agora sobre a situação de Lloyd Augusto. Parece que o Vasco definiu um prazo para acertar ou não através do atacante angolano que atua no Antalyaspor da Turquia. O prazo determinado é até domingo. Inclusive, a proposta já está na mesa do time turco, a proposta já está com seus empresários e com o jogador. Inclusive, essa semana, o Lloyd Augusto apareceu em algumas lives no Instagram, na sua rede social privada, colocando o desejo, o interesse, a vontade de vir jogar no Brasil e jogar no Vasco. Foi repreendido pela diretoria turca por conta desse comportamento, até porque ele tem contrato com o time turco. Isso pegou muito mal para os diretores do Antalyaspor. Inclusive recebeu multa, recebeu uma chamada por conta dessa situação. Depois disso, o Lloyd Augusto privou a sua rede social. É lógico que ele ganhou muitos seguidores através dessa repercussão sobre essa negociação com o Vasco. Para ele também foi muito benéfico, porque agora todo mundo sabe quem é o Lloyd Augusto. Antigamente ele não sabia, mas nós temos que falar sobre números. Lloyd Augusto tem números piores do que o Serginho, aquele Serginho mesmo que fez o gol contra o Bragantino em 2023, que a gente viu aí ter que atuar no início da temporada no mistão do Campeonato Carioca. O Lloyd Augusto tem números piores que o Serginho quando atuava na segunda divisão da Turquia. Então é um jogador que a torcida do Vasco tem que manter muita calma a respeito dele. É um jogador que joga muito pelo lado direito, tem muita velocidade, tem muita explosão, mas sofre também com algumas lesões musculares. E isso que pega tanto nele como no Garré, como no Nuno Moreira. O Vasco precisa de elenco, não adianta absolutamente colocar a responsabilidade só nesses jogadores e atuar em quarto domingo, porque daqui a pouco vai acontecer deles estourarem. E aí a gente realmente não tem reposição no nosso banco de reservas, então o Vasco precisa trabalhar essa parte do elenco muito importante. Vamos falar agora sobre atacantes. Inclusive o Vasco sondou mais uma vez o Daverson, que está
na reserva do Atlético Mineiro. O Atlético, inclusive, deseja negociar o Daverson para outro clube. Para quem não sabe, o Atlético deve ao Cuiabá pela transferência do Daverson um pouco mais de 20 milhões de reais. E o Atlético Mineiro quer repassar o Daverson para algum clube para não precisar pagar esse dividendo em relação ao Cuiabá. O Daverson já havia aparecido, já havia se declarado vascaíno, já havia se declarado para o clube que gostaria de jogar. Em nenhum momento o clube, há uns tempos atrás, demonstrou interesse em ter o atleta. O que se falam através dos jornalistas que cobrem o Vasco é que realmente o Daverson tem um salário muito alto e que quando o Vasco procurou através da diretoria, que hoje é o diretor de futebol Paulo Brax, que já teve uma passagem pelo Vasco, é que o Daverson ganha aproximadamente quase R$1 milhão e teria que pagar essa dívida do Cuiabá que o Atlético Mineiro não pagou. Por isso que o Atlético pretende sim negociar o Daverson por conta dessa situação. Acho que seria perfeito o Daverson pela questão da identificação. Se vocês podem ver aí, ele está com a camisa do Vasco. Ele trocou no final da partida quando enfrentou o Vasco pelo Atlético Mineiro. E assim, ele tem identificação, ele já disse inúmeras vezes, fez símbolo da torcida organizada e tudo mais, mas é aquilo. O Daverson hoje, ele tem um alto salário. Para ser reserva do Verratti, não teria como, só se ele jogasse junto com o Verratti. Para você pagar R$1 milhão mais o Payet, que também ganha 1,6 milhão, você vai inflacionar muito a folha. E a gente viu basicamente o que aconteceu no ano passado, com vários problemas de salário atrasado e tudo mais, por conta da folha salarial ser muito cara e pouco rende dentro de campo. Então assim, eu acredito que o Vasco tem que trabalhar em trazer jogadores mais baratos, mais proativos, do que jogadores caros que não podem render. A gente tem um exemplo claro, que é o Payet e o Coutinho. Vamos falar agora sobre Bryan Palacios, esse atacante colombiano que o Vasco acertou com o Atlético Mineiro um empréstimo desse jogador. O Vasco via precisando e precisa de jogadores para poder ter um elenco. E Bryan Palacios, que não tinha muita oportunidade no Atlético Mineiro, apareceu no circuito. Inclusive, o Atlético Mineiro não se opôs a emprestar ele para o Vasco, até porque o Bryan Palacios não faz parte da comissão técnica pelo Cuca. O Bryan Palacios começou ali no início do Atlético Mineiro, ali no estadual, onde que o Atlético estava jogando com mistão, porque estava fazendo a temporada nos Estados Unidos, mas não conseguiu performar. Entrou alguns joguinhos ali no segundo tempo, mas também não mostrou para que veio. Ele é canhoto, joga pelo lado direito também na posição do Garré e do Adson, e ele vem para composição de elenco. É um jogador que aposta. Eu, particularmente, não contrataria. Se tivesse que contratar uma aposta, eu preferiria contratar o Fabinho do América Mineiro, que eu acho o Fabinho muito mais jogador do que o Bryan Palacios. Inclusive, o Fabinho hoje é titular do América Mineiro, vem fazendo gols, inclusive, contra o Atlético Mineiro. E hoje vai jogar contra o Cruzeiro. Então quem estiver assistindo esse vídeo aí, assistam América e Cruzeiro para vocês entenderem como o Fabinho é muito mais bola. E eu não sei por que o Vasco não conseguiu trazer o Fabinho, porque o Vasco acabou cedendo um dos melhores volantes, na minha visão, que poderia estar muito bem na posição ali de um Cocão, na posição de um Jair, que é o Barros, e ele cedeu automaticamente de graça para o América Mineiro através do empréstimo. E o Barros hoje é a sensação do futebol de Minas, é a sensação do futebol do América Mineiro, através do técnico William Batista, que já treinou o sub-20 do Vasco. Então, para vocês entenderem que o Vasco entregou de mão beijada um volante à altura do América Mineiro, e de contrapartida o Vasco não conseguiu negociar com o América Mineiro a questão da contratação do Fabinho. Então vem Bryan Palacios aí e vamos aguardar como será a questão de chegadas. Enquanto há chegadas, vai existir saídas. Então, antes disso, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e, principalmente, deixe seu comentário. O Vasco busca aliviar um pouco. O Vasco busca analisar no mercado e, principalmente, avaliar de forma positiva a saída de alguns atletas. Inclusive, um deles é o zagueiro Capasso.
Ele estava emprestado no Olímpia para a temporada passada, inclusive ele foi destaque do Campeonato Paraguaio e ajudou o Olímpia a ser campeão. Na época, o Olímpia fez uma proposta de 9 milhões de reais pelo Capasso. Eu não sei o que aconteceu, que a diretoria do Vasco negou essa oferta. Aparentemente eu já havia feito o negócio há muito tempo, porque é mais fácil você ter 9 milhões do que você perder o jogador praticamente de graça, até porque Capasso termina o contrato no final desse ano. Ao mesmo tempo que Capasso também está de saída, outros jogadores vão ser negociados. Zé Gabriel, De Luca, Sforza, que o Vasco vem trabalhando aí bastante tempo para talvez emprestá-lo, até porque o Vasco ainda tem uma dívida com o News Old Boys a respeito da transferência dele sobre a aquisição da 777 Partners. Hoje, o News Old Boys pode acionar a FIFA para cobrar o Vasco pela transferência do Sforza. E ao mesmo tempo tem outros jogadores que podem pensar em ser negociados, como Lucas Piton, como João Vitor, ainda mais se o Vasco tiver feito um pré-contrato com o Balbuena para chegar no meio do ano. João Vitor pode ser a bola da vez no meio do ano para ser negociado, muito por conta dessa dívida que o Vasco tem com o Benfica, de quase 25 milhões de reais, fora a questão da péssima produção que o João Vitor tem dentro de campo, ganhando quase 1 milhão de reais para um jogador perna de pau. Eu vou ser bem gentil em falar desse jogador, porque eu acho ele até pior do que perna de pau. Então a diretoria precisa trabalhar nessas saídas, até mesmo para a questão de aliviar a folha salarial, para sufocar menos e o Vasco conseguir pagar os seus vencimentos em dia nessa temporada de 2025. Esse é o nosso vídeo aqui no canal Giro Futebol, deixando um recadinho para vocês. Às 7 horas da noite teremos live aqui, conto com a sua presença. Deixe seu like, ative o sino de notificações, se inscreva no nosso canal e principalmente deixe o seu comentário, que é muito importante aqui no canal Giro Futebol.